Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: temer e obedecer a Deus. Em Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22, lemos: O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Como a estratégia para tentar impedir o crescimento dos israelitas, usando de todas as formas de humilhação e tirania, não estava funcionando, e conforme vimos, quanto mais o povo era afligido, mais ele crescia, o novo rei resolve então imprimir ao povo de Deus o mais terrível controle de natalidade que a humanidade já viu. Ele ordenou às parteiras que, ao realizarem o parto das mulheres hebreias, matassem a criança caso fosse menino. E conforme observamos, o temor a Deus das parteiras falou mais alto. Mas como justificativa ao rei, elas disseram algo que de fato estava acontecendo com as mulheres hebreias. Elas eram mais vigorosas que as egípcias, e quando elas chegavam para realizar o parto, a criança já havia nascido. O rei, então, resolve aumentar ainda mais a sua crueldade, lançando mão da mesma estratégia que no tempo de Jesus o rei Herodes usara. Ele mandou matar todos os meninos que nasceram, jogando-os no rio Nilo. O que podemos destacar nesse episódio é que nenhuma autoridade está acima de Deus, e por mais poderosa que seja, jamais frustrará ou impedirá que seus planos se realizem. Quando as parteiras receberam a ordem para matarem os meninos ao nascerem, por temerem a Deus, elas não obedeceram. Isso nos faz refletir que quando temos o temor de Deus em nossos corações e recebemos uma ordem que seja claramente oposta à sua vontade, ou que possa vir de qualquer autoridade deste mundo, devemos fazer a escolha de obedecer a Deus. Podemos ver registrado ao longo da Bíblia diversos exemplos de pessoas que, pelo seu temor a Deus e por saber do seu propósito, escolheram obedecê-lo. Temer a Deus e obedecê-lo, independentemente das consequências, foi o que os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, em Daniel 3 fizeram. Essa foi também a mesma atitude do próprio Daniel em Daniel capítulo 6. Em Atos 5, 28 e 29, Pedro e os demais apóstolos, ao serem expressamente ordenados a não pregarem a mensagem de Cristo, afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que ao homem. Pense nisso. Muitas são as lições que podemos extrair desse episódio das parteiras. O texto nos informa que porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Que junto com a nossa família possamos refletir que o temor e a obediência a Deus é que devem prevalecer diante de uma ordem contrária à sua vontade. Pois assim como as parteiras foram abençoadas e honradas por ele, constituindo família, a Bíblia diz em 1 Samuel 2,30: Deus honra aqueles que o honram. Creiam, mesmo diante das maldades neste mundo e das ordens contrárias à vontade de Deus, nada impedirá que seus planos se realizem, pois ele conta com aqueles que o temem e lhe obedecem. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.